Bom, professor Gaio, muito obrigado por compartilhar do seu conhecimento, do seu tempo conosco. Eu, Pedro Augusto e meu grupo agradecemos, além da nossa sala na PUC de São Paulo. E vamos às perguntas. A primeira pergunta é: quais as diferenças entre as confrarias, irmandades e ordens terceiras? Então, são três palavras. As duas primeiras, irmandades e confrarias, praticamente são sinônimas, mas há uma nuance pequena entre uma coisa e outra. As irmandades, elas são organizações leigas, né, a serviço da igreja, que tinha por fim uma assistência social e elas tinham uma organização hierárquica dentro dessa instituição. Agora, a confraria, além disso, a Irmandade usa um hábito chamado opa, a vestimenta da Irmandade. Usa uma opa, que é uma espécie de camiseta da cor da Irmandade, que se coloca por baixo da gola do paletó. Ou uma variante chamada balandral, que é quando essa mesma camiseta tem uma gola, que a gente é mais bonitinha, então uma capinha aqui por cima também. Isso é a vestimenta de uma irmandade, que tem um fim assistencial e também um fim de religiosidade. É como se fosse uma guarda a serviço da imagem padroeira, né? Seja o Santíssimo, ou seja, por exemplo, Nossa Senhora do Rosário, São Miguel, Arcanjo, Senhor dos Passos, etc. Agora, a confraria, ela tem um status um pouquinho acima de uma irmandade. Quer dizer, ela é considerada, portanto, algo mais voltado para a promoção do culto religioso, da festa, das celebrações, e pode usar, além da opa ou o balandral, que eu já disse o que é, pode usar uma veste talar, que é um hábito que vai até os tornozelos, e com a capa, né? Você usa uma espécie de uma alva e uma capa por cima. Então ela dá essa nobreza a mais, que é muito próprio do barroco, né? De aparecer, do teatro, do movimento, etc. Isso é a confraria. Agora, a ordem terceira tem uma preocupação muito grande com a vida religiosa, a vida virtuosa, digamos assim, dos seus componentes. Então, para pertencer a uma ordem terceira, é um pouquinho mais complicado, há uma seleção mais cuidadosa para a admissão. E a ordem terceira vem com esse nome porque existe a ordem primeira e a ordem segunda. A ordem primeira é de religiosos, padres, monges, e que fazem votos. E aqui em Minas, no tempo colonial, a presença desses religiosos foi proibida. E também a ordem segunda era a correspondente da feminina, né? Das monjas ou freiras, que também viviam em comunidades conventuais. Já as ordens terceiras, elas não fazem parte, não fazem votos, fazem apenas promessas, podem viver, como se dizia na época, no século, na vida profana, na vida leiga. Em Minas Gerais, essas organizações, sejam as irmandades, sejam as confrarias ou as ordens terceiras, foram de suma importância porque as ordens primeiras e segundas não podiam entrar aqui. O clero secular era muito relaxado em princípio e não tinha assim um controle supervisionado do bispo ou do arcebispo, que era em geral do Rio de Janeiro, de Mariana, de Distâncias Longas, única para a capitania inteira, né? Então, o clero ficava mais na vidinha dele lá, da celebração, da fazenda, dos seus escravos, da sua vida pessoal, nem sempre muito virtuosa. Então, os leigos é que arregaçaram as mangas, se organizaram nessas várias instituições, nessas várias corporações, para resolver o problema do povo, quer dizer, da piedade, do santo, das festas, da construção das igrejas, não é mesmo? Principalmente na segunda metade do século XVIII.
é que essas organizações se multiplicaram. Então eu acho que na história de Minas, essa questão do conhecimento dessas instituições religiosas, essas irmandades, é primordial, né? A gente não conhece Minas Gerais, nossas tradições, sem conhecer bem o papel, as finalidades de todas essas irmandades. Então isso aí nós temos essa diferenciação entre irmandade, confraria e ordem terceira. Sendo que as confrarias também, quando uma confraria tinha um poder de arregimentar outras, por exemplo, uma cidade menor que não queria aquele processo longo para criar uma instituição dessa, podia se filiar a uma confraria já instituída, com mais facilidade. Aí essa confraria já estabelecida ganhava um nome mais nobre de arquiconfraria, uma super confraria, né? Entendi. Que podia ter outras agremiadas a ela. Professor, qual o intuito da fundação das Irmandades, Confrarias e Ordens Terceiras na colônia? Qual era o principal papel delas? Então, já que nós não tínhamos a igreja já estabelecida, com suas paróquias, com suas dioceses, nem tínhamos as ordens primeiras e segundas, nem a presença do governo, do Estado, era tão bem organizada. De imediato, aqueles que vieram para cá, bandeirantes, pioneiros, todos os interessados, a época levava muito em conta a questão de um patrono celeste, de patrono divino, religioso, que pudesse ajudar nas coisas que cada um pretendia. Por exemplo, se era um minerador, atividade, a devoção principal era Santana. E em Minas Gerais, quase 100 lugares chamava Santana de alguma coisa. Santana das Lavras do Funil, Santana do Garambel, não sei. Santana. Por quê? Santana era a mãe de Maria. Maria é imaculada, um diamante precioso, uma pedra, uma senjaça, né? Então, a pessoa queria encontrar a pedra, queria encontrar o diamante, queria encontrar a prata, queria encontrar o ouro. Então, vamos nos recorrer a uma santa que possa nos ajudar, que guardou no seu seio, assim como a terra guarda dentro da terra uma pedra, uma jazida. Então, ela pode nos ajudar. E aí ia, o escravo, por exemplo, né? O escravo mesmo, o belçal que vinha da África, então, as agruras dele eram imensas, quer dizer, a exploração era brutal. Então ele precisava ter um conforto, um consolo, que só um santo talvez o entendesse. Que fosse um santo da raça, um santo negro, ou então aquela devoção que eles já tinham, que ele Nossa Senhora do Rosário. Talvez ela pudesse entender as suas lamúrias, a dureza da sua vida, né? Então se agremiavam na Irmandade do Rosário. Assim que se libertava o forro, né? O escravo forro, já não queria mais ficar naquele meio dos escravos. Então, qual é? Nossa Senhora das Mercês. Nossa Senhora das Mercês para a redenção dos cativos. Já tinha isso lá para salvar os cristãos dos mouros na África. Então, aqui no Brasil, não tinha mouro, mas tinha a escravidão, né? Então, a Nossa Senhora das Mercês podia ajudar. Quer dizer, as pessoas daquela época viviam isso, que, né, acreditando nesse auxílio celeste, que isso podia, se não podia resolver, pelo menos minorar. Outra coisa, as pessoas não conseguiam viver sem ter um lugar na vida. Né? Era uma sociedade muito hierarquizada, você precisava ter o seu lugar. Então, o jeito era participar de uma irmandade. Ali ele tinha um convívio social, ali ele tinha, às vezes, diversões, que aquela irmandade podia organizar, tinha suas festas, que também eram diversões, tinha com quem conversar, tinha alguém para, como se fosse um sindicato hoje, né? que entendesse os seus problemas. Numa penúria podia vir um socorro, uma esmola, uma ajuda, um empréstimo. Se morresse, tinha onde ser enterrado, porque se não tivesse uma irmandade, ia para uma vala comum, para um cemitério assim, sem nada de sagrado. Isso eles importava muito para eles ser enterrado dentro da igreja, que é uma espécie de garantia da salvação, né? Então essas coisas que levavam
as pessoas a procurarem o lugar numa irmandade. E aí você tem também a diferenciação social, a diferenciação econômica que vai aparecendo em Minas, não é mesmo? E conforme a cor, conforme a riqueza, vão aparecendo as várias organizações religiosas, as várias irmandades, confrarias, cada um vai encontrando seu lugar. Aí na procissão, quando vai a procissão, ele tem lá o seu lugar estabelecido, o seu lugarzinho. Ele já sabe disso, não é mesmo? Já sabe disso. Aqui logo no começo, na Irmandade do Rosário, eu descobri um documento aqui na Paróquia do Pilar, chamado A Nobre Nação Banguela, ou Benguela, né? Eles falavam Banguela. Era da Irmandade do Rosário, lá em 1800, mais ou menos, 1790, 1830, existiu essa sociedade aí, uma nação banguela. Os escravos que vinham para cá, lembrando da África, se juntavam na Irmandade, fundaram uma espécie de um palácio, onde eles tinham lá as autoridades deles, o rei, o príncipe, não sei o que, todas aquelas categorias, e faziam suas diversões, sejam nos congados, sejam eles chamavam de as diversões da praia. A gente chama de praia aqui esse cofre que atravessa a cidade, que ele era espraiado, né? E lá os brinquedos da praia, eles tinham lá uns batuques, uns finais de semana, alguns dias, e está tudo dentro da Irmandade, quer dizer, a Irmandade servia para essas coisas, né? Tinha seus espaços, como se chama hoje, as brechas, né? Do serviço, alguns espaços para a diversão. E os senhores de escravos, também o poder público, não procurava não proibir isso não, porque era um escape que eles tinham para não se organizarem numa rebelião, numa fuga, não é mesmo? Então há todo o interesse aí, seja do governo, seja dos senhores e seja também dos membros aí. Um pouquinho, o Antônio já dizia isso, né? Que os senhores não proíbam que os negros tenham suas diversões, os seus batucas, suas brincadeiras, porque senão eles não vão aguentar. Interessante esse aspecto. E existia algum critério para participar das Irmandades? Pois é, Ordens então, terceiras, confrarias? completando a resposta anterior, você vê, por exemplo, essa preocupação que as pessoas tinham com a religião na época, entendia também alguns privilégios que as irmandades concediam, que eles chamavam de indulgências, né? Uhum. As indulgências, algum benefício espiritual, ou, por exemplo, sair do purgatório no primeiro sábado depois da morte, eram considerados privilégios de algumas irmandades, algumas organizações religiosas dessas aí. Então, por exemplo, havia algumas instituições dessa aí que não admitia pessoas pobres, não tinha condição de pertencer. Bom, as ordens terceiras em geral. Aqui em São João del Rei nós temos a Ordem Terceira do Carmo e a Ordem Terceira de São Francisco de Assis. Essas ordens elas faziam discriminação, né? Elas não aceitavam nem pessoas pobres que não pudessem contribuir, nem pessoas de cores ou de nação infecta, como eles falavam, né? Fosse de judeus, ou negros, ou carijosos, não sei o quê, eles não aceitavam. Então, mas a pessoa tinha uma admiração tão grande para os privilégios da Ordem Terceira que criaram uma paralela, na qual eles podiam participar com os mesmos privilégios. Então, em São João del Rei nós temos a Irmandade São Gonçalo Garcia, que na verdade, chama Irmandade de São Francisco de Assis e São Gonçalo Garcia. O primeiro nome foi Irmandade do Cordão de São Francisco, não sei o quê. Mas as mesmas imagens, se você visitar a igreja de São Gonçalo, é simples, é pobre, e você vai no São Francisco, é nobre, é rica, é suntuosa, mas lá dentro as principais imagens são praticamente idênticas. É o Senhor do Monte Alverne, com São Francisco recebendo os estigmas, né? as chagas, e aqueles mesmos santos semelhantes. Então, eles têm os mesmos hábitos, das mesmas cores,
porque é a penitência, né? A cor preta de São Francisco lembra, então, a penitência, o luto, a morte, a vaidade do mundo. E o São Gonçalo é a mesma coisa. Aí você veja o seguinte, como que é curioso. Lá no São Gonçalo podia entrar os poucos, os pardos, melhor dizendo, né, os pardos, pessoas mais pobres, que não podiam entrar nem na igreja de São Francisco de Assis, que era só de brancos e ricos. Mas lá podia. E lá foi-lhes dado as mesmas indulgências, os mesmos privilégios que os irmãos do São Francisco gozavam. Agora, criava confusão. Eu não sei se você vai me perguntar sobre isso, mas elas tinham uma certa, tudo cristão, né? Tudo católico, tudo irmãos, mas havia essa diferença econômica, a diferença social, e aí os ciúmes, as coisas. Uma vez a ordem, a confraria de São Gonçalo, a Irmandade de São Gonçalo, fez uma procissão, saiu com os emblemas, com as insígnias da Ordem Terceira de São Francisco, com o mesmo hábito. Aí a Ordem Terceira de São Francisco protesta, leva a juízo, chama a responsabilidade. Vocês não podem usar as nossas insígnias. Vocês têm que fazer alguma coisa, nem que seja ligeiramente diferente. Então foi curioso porque aqui em São João del Rei, a Ordem de São Francisco acabou ganhando essa polêmica aí, e São Gonçalo teve que fazer as suas vestes, né? Está lá, parece uma batina, um pouquinho mais curta do que um palmo para cima do sapato, do que de São Francisco. E aí do povo ganhou o apelido, né? Os meias caídas, porque parecia meia e lá parecia um pedaço da canela, qualquer coisa feia. Então tiveram, as pessoas aqui deram esse nome aos irmãos do São Gonçalo de meias caídas, né? Por causa dessa pendenga que houve com a Ordem Terceira. Agora, outras irmandades geralmente tinha a sua clientela. Por exemplo, São Francisco, já falamos, era uma elite rica, intelectual na época, e, digamos assim, que ocupava talvez postos públicos, né? Advogados, algum cargo na administração, era de São Francisco. Agora, a Ordem Terceira do Carmo, que também fazia essa discriminação social e econômica, a Ordem Terceira do Carmo já regimentava mais pessoas, fazendeiros, barões, né, de títulos de nobreza, e também comerciantes, porque já mais tarde, quando começam a vir os sírios libaneses para aqui, já no final do século XIX, tem a ver, o Carmo é Carmelo, né? É lá no Líbano. Então, toda essa questão se arregimentaram lá na Igreja do Carmo, na Ordem Terceira do Carmo. Mas também com essa discriminação toda. Aí. Já, por exemplo, os Passos, a Irmandade dos Passos, que é uma irmandade, também só de brancos. Militares é que iam para lá, geralmente a classe militar, das ordenações, das companhias de polícia, de militares da vila, né? Se organizavam na Irmandade do Carmo. É uma elite ainda, rica. Brancos pobres, onde é que eles ficam? Então nós tivemos aqui a Irmandade de São Miguel. Miguel e Almas é de brancos, não aceitava negros, nem outros considerados não competentes, não puros, de sangue puro, né? Mas aos brancos pobres, porque esses brancos pobres não tinham lugar nas ordens terceiras de São Francisco, nem do Carmo, nem do Senhor dos Passos, né? E nem do Santíssimo. Porque do Santíssimo, inicialmente, só tinha Santíssimo e Rosário. A divisão social só estava entre senhores e escravos. Então, começo do século XVIII, Santíssimo, escravos e Rosário. Depois é que vão aparecendo. Apareceu o do São Miguel, em 1716, né? Depois aparece o Senhor dos Passos, aparece
as ordens terceiras, parece mercês, assim que vão aparecendo esses segmentos sociais que exigem a sua instituição, a sua corporação, a sua irmandade, diferenciando dos outros. Era uma questão de aparecer também, né? Cada setor queria aparecer no seu campo. Existiu alguma quebra nesses critérios? Alguém que tenha conseguido entrar em algum desses segmentos? As quebras dos critérios, no princípio, eram raras, a menos que determinada pessoa se sobressaísse em alguma atividade importante para a igreja, né, na construção de uma igreja, no desempenho de alguma função. Então, por exemplo, algumas irmandades que eram de negros, por exemplo, Rosário, no próprio compromisso, Estatuto da Irmandade, dizia que o tesoureiro, o secretário, tinha que ser branco. Né? Curioso isso. Porque normalmente o negro não tinha competência para a escrituração e para regir atas, e não era alfabetizado. Então podia entrar de uma categoria que não fazia parte daquele quadro. Por isso aí, era também uma espécie de manter o poder, né, do branco sobre o negro. Os critérios que começaram a surgir são mais recentes, que vão, vamos dizer assim, quebrar essa tradição. Quando houve a independência do Brasil, o imperador exigiu que dos compromissos dessas ordens terceiras se excluísse, pelo menos na letra, essa discriminação. Que negros, que judeus, que pessoas de nação infecta, sangue infecto, etc., não podiam participar. Aí já é uma mudança. Então, provavelmente, houve alguma quebra daquela rigidez dos primeiros tempos, né? Que vão surgindo. Mais recentemente, a gente teve na igreja o movimento do Concílio Vaticano II, isso já no século XX, década de 60, aí sim, de lá para cá, acabaram-se todas essas exigências, esses critérios, de modo que hoje a gente não tem mais essa discriminação. Qualquer elemento, seja pobre, seja negro, seja de que situação for, que quiser pertencer à Ordem Terceira de São Francisco, ou do Carmo, ou à Irmandade dos Passos, pode fazê-lo sem grande dificuldade. Nós tivemos um caso curioso aqui em São João del Rei, em 1962. Em 1962, trabalhava na igreja de São Francisco um rapaz negro, aí de uns 17 anos, por aí, chamado Celso Antônio. Ele fazia limpeza lá. E, de certa forma, feita o lustre principal da igreja, no centro da nave, deu um problema. E ele, muito afoito, né, talvez muito imprudente também, subiu lá por cima do forro e chegou na próxima onde o cabo do lustre enfiava lá para sustentar. Uhum. E ele resolveu puxar aquilo e quando ele fez a força que pesou, um tampão que tem lá em cima, se deslocou e abriu um buraco e o rapaz caiu de lá. Caiu exatamente em cima do lustre, uma altura bem grande. E ele morreu lá, espetado na hora, né? Como ele era negro, alguns membros da mesa da Irmandade quiseram fazer uma deferência à família, né, custear os funerais dele e dar a ele a possibilidade de ser enterrado no cemitério da Ordem. Uhum. E aí a mesa se dividiu, né? Isso em 1962. O principal chefe da mesa lá se protestou contra, que não podia, que ia contra toda a tradição da Ordem, que o cemitério da Ordem era só para brancos, sabe? Ou pessoas brancas que pudessem pagar. E ele era pobre e preto. Olha, o rapaz trabalhava lá, né? E nós já estamos numa época bem recente, quando esses critérios estavam para desaparecer. Então, acabaram fazendo
o enterro dele lá, que a maioria votou a favor. Mas eu entrevistei a família nunca mais pôs os pés dentro daquela igreja. Né? E até hoje essa irmandade, talvez por esse ranço, né? Assim, de discriminação, ela não é muito assim, eu nem sei se eu devia falar isso, mas acho que falo, em nome da verdade, né? Que não é muito popular aqui em São João a Ordem Terceira de São Francisco, não. A igreja é pouco frequentada por pessoas locais, ela é muito procurada por turistas, né? Mas as festas lá, elas não são populares, não agremia tantas pessoas como, por exemplo, Nossa Senhora das Mercês, Nossa Senhora do Carmo, que tem outra feição. Esses são aspectos curiosos. Existia alguma ordem hierárquica que diferenciasse as irmandades, confrarias e ordens terceiras? E dentro de cada um dos segmentos, havia alguma mais importante que as demais? Pois é, nós temos aí, isso é regido até pela lei da igreja, né, o chamado Código de Direito Canônico Antigo, regia isso, a questão das precedências, que é exatamente essa hierarquia. Normalmente as ordens terceiras têm precedência absoluta, elas são brancos e mais importante o status dela. Depois vem as arquiconfrarias, se as houver, né? Depois as confrarias e, por fim, as irmandades. Quer dizer, o que é, então, esse negócio de precedência? É o lugar em que ela ocupa numa hierarquia de valores e de nobreza. Então, isso a gente vê nitidamente ainda em São João del Rei, numa procissão em que vão todas as irmandades, que seja obrigado que elas todas compareçam. Procissão, por exemplo, de Corpus Christi, né? Corpus Christi. É obrigatório, por dever, que todas elas acompanhem a procissão. Então, o que significa? A posição mais nobre é mais atrás. Quanto mais à frente da procissão, da fila, é menos nobre. Então, quem tem mais precedência vai mais atrás, que é próximo do pálio, onde o padre vai levando o Santíssimo. Então, as nossas duas ordens terceiras, São Francisco e Carmo, são as duas últimas. E elas teve um problema sério, porque cada uma delas, em 1774, queria ser a última. Então houve uma pendência. Das duas, qual que é a última? Aí você tem uma precedência em relação ao tempo de existência. Qual a mais antiga? A mais antiga, fundada, tem precedência sobre a mais recente. Aqui em São João del Rei ficou na dúvida. Quem era mais antiga? O Carmo ou São Francisco? O São Francisco dizia ser eles. Porque São Francisco, já em 1221, fundou a Ordem Terceira franciscana, lá na França, na Europa, não sei onde, e, portanto, nós estamos lá. Aí os carmelitas falaram assim, mas o Carmo foi fundado no Antigo Testamento ainda pelo profeta Elias, lá pelo ano 900 a.C., então somos nós. E aquilo foi parar no vigário da vara, que era uma espécie de advogado eclesiástico, né, para resolver aquilo. E ele ficou vários tempos mesmo com aquilo, e as duas ordens insistindo. Então ele muito sabiamente resolveu, então vamos fazer assim. Numa procissão, as duas têm igual precedência. Só que a de São Francisco vai à direita, a do Carmo vai à esquerda. Na outra ocasião, troca. A do Carmo vai à direita, atrás, na última procissão. Né? Resolveu pacificamente essa pendência aí. Depois da ordem terceira, a seguinte é, claro, a Irmandade do Santíssimo Sacramento, porque é o Santíssimo Sacramento, é Deus, é o Rei, a presença real no lugar. Então, a Irmandade do Santíssimo Sacramento, nas duas alas, de cá e de cá. Metade das pessoas de cá, metade de cá. Depois vem as outras Irmandades de brancos. Qual é a mais antiga? São Miguel. Então, São Miguel, de Alpa Verde, vai na frente do Santíssimo. Metade das pessoas de um lado e do outro. Depois, qual é a mais antiga em São João del Rei? De branco. É o Passos, o Senhor dos Passos. Então, na frente. Aí nós temos dois critérios já, né? Ordens terceiras, primeiro critério. As confrarias e irmandades, as de branco, precedem as de negro. Depois, dentro das de branco, a antiguidade. Agora vem as de negros que temos aqui. Quais as mais antigas? A do Rosário é mais antiga.
mais antiga de todos. Então, na sequência, depois das Irmandades dos Brancos, vem as Irmandades dos Negros, que hoje ainda conserva assim, embora lá tenha tanto brancos quanto negros fazendo parte daquela corporação. Mas aí fica assim, Rosário. Depois do Rosário, qual seria? Então, Mercês, ou Nossa Senhora da Boa Morte. Depois Nossa Senhora da Boa Morte, Mercês. Depois de Mercês, São Gonçalo lá na frente. Quer dizer, todas essas admitem negros, só que você conserva a importância, a escala, a hierarquia, de acordo com a idade de fundação. Então, você observando uma procissão são-joanense, em que há a participação geral das Irmandades, como é a procissão de Corpus Christi, ou também a do enterro, né, sexta-feira agora, poderá observar isso, você vai ver essa sequência, sempre nesse lugar, sempre nessa hierarquia. Coisa muito própria daquela época, que as classes, os segmentos sociais tinham seus lugares, né, bem definidos. A ordem, progresso, né? Cada um no seu lugarzinho, já sabidamente ali. E dentro da própria Irmandade também tem a hierarquia, quer dizer, o chamado o tesoureiro, o secretário, que vão com aquelas varas. A vara do tesoureiro tem uma pena. Não, o tesoureiro tem um cofre. A vara, aquela de prata, do secretário tem uma pena, aquele que escreve. O outro é aquele que guarda a chave do cofre, tem uma chave. Depois o presidente, né, aqueles outros elementos da mesa, da direção. Depois vem os outros irmãos pela ordem de entrada na agremiação. Tá certo? Essa é a questão da precedência. Professor, as mulheres tinham acesso às irmandades, confrarias de ordens terceiras, isso mais focado no século XVIII? Então, hoje tem todo acesso. De 1960, do Concílio para cá, as mulheres participam. Agora, no passado não, né? No passado, as mulheres eram mais ou menos como dependentes dos seus maridos, que participavam da Irmandade, para gozar espiritualmente os privilégios, as indulgências, os enterros, os dobros de sinos, os sufrágios, as missas, por ocasião da morte. Isso que era muito visado. Então as mulheres ficavam como dependentes, mas elas não participavam da mesa administrativa, nem das procissões, não vestiam roupas, nem hábitos que mostrasse o lugar delas na procissão. Isso era vedado. Elas ficavam naquela condição de chama de dependentes mesmo, né? Participava de tudo, as vantagens espirituais, mas não tinham coisa. Eu queria até te mostrar que houve uma negra aqui em São João do Rei, em 1731, uma negra forra chamada Maria Viegas. E ela tem um inventário que é curiosíssimo. Vou ler rapidinho. Por favor. Maria Viegas, preta forra, inventariante. Antônio Martins Meira, local, Vila de São João del Rei, folha 3, etc., testamento. Declaro, ela dizendo para o testamenteiro dela, né? Declaro que sou natural da cidade do Rio de Janeiro, freguesia de São Sebastião, onde deixei meu pai, preto cativo, chamado Bernardo, e casado com uma preta de quem sou filha, chamada Victória. E vindo para estas minas, sendo escrava do chamado Francisco Pereira da Silva, me alforriei, como consta da minha carta de alforria, que se acha nas notas do tabelião desta vila. Aqui, agora é a parte que eu queria chamar. Declaro que sou irmã da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e de Nossa Senhora das Mercês, porque ela é forra, né? Então ela era do Rosário enquanto escrava. Quando alforriou, passou a Nossa Senhora das Mercês. Ela era irmã. E quero que os irmãos delas acompanhem meu corpo à sepultura, por cujo trabalho deixo a cada um deles 10 oitavas de ouro. E continua, né? O resto não vem ao caso. Mas só para dizer que em 1731, começo da nossa história de São João del Rei, terceira década, a gente já tem a presença de uma mulher, uma negra, escrava, pertencendo à Irmandade do Rosário. E se alforriou, passou a pertencer também à Irmandade das Mercês. E ter os direitos de ser enterrada, do acompanhamento, das orações,
todas aí. Mas, com certeza, ela não tinha a vestimenta, aquele lugar, não podia ser eleita lá para algum cargo, isso é outro assunto. Qual a relação das cores com as irmandades, confrarias e ordens terceiras? Então eu vou começar pelas cores das irmandades que temos sediadas na matriz. Ok. Santíssimo Sacramento. A cor da OPA é vermelha. Vermelho sempre foi ligado com o amor, né? Com o sangue. E são as coisas que simbolizam a presença de Jesus na Eucaristia, segundo a crença da igreja. O vinho, né? O vermelho, o amor, o serafim que adora a Deus. Então tem a ver, essa aí é o vermelho. A Irmandade de São Miguel e Almas é o verde, é a OPA verde. Por que o verde? A própria imagem de São Miguel tem um manto verde. Então aí sempre está relacionado com o hábito do santo padroeiro, o verde. Aliás, também você diz, se você quiser acrescentar, você diz assim, a Irmandade chama São Miguel e Almas. Era a grande preocupação dos tempos passados, era o pecado, era o inferno, né, era a morte, do juízo. E você tinha sempre aquelas fabulações de que na morte o diabo está ali do lado, te tentando, querendo levar para o inferno, e o São Miguel está lá do outro lado, o anjo da guarda, o São Miguel é que vai presidir o juízo particular com aquela balancinha dele, pesar para ver se você merece ou não ir para o céu. E a esperança de todos era que o São Miguel te desse essa proteção naquele momento. Então o verde também está ligado com essa esperança, né? Essa esperança da proteção de São Miguel, que também tem a sua capa verde. Passemos para a Irmandade da Boa Morte, Confraria da Boa Morte. A Boa Morte, apesar do título, morte, mas a Boa Morte é também uma festa da ressurreição e da Assunção de Nossa Senhora. Entendi. 15 de agosto, 13, 14, 15. Então, a imagem de Nossa Senhora, essa da Assunção, ela está sempre ligada com a visão do Apocalipse, que fala de uma aparição de uma mulher vestida de sol, né? Da brancura, do esplendor. Mas a imagem morta é a cor tradicional do manto de Maria, que é o azul. Então aí passou. O azul é a cor da Irmandade da Boa Morte. Azul e branco, as cores marianas, né? Então o hábito dele é esse aí. O Senhor dos Passos. O Passos é a paixão, o Passos é a tristeza, é carregar a cruz, é a condenação. Então isso lembra o roxo como símbolo da tristeza, do sofrimento, né? Da introspecção, é o roxo. Viu? Agora vamos para a Igreja do Rosário. O Rosário, ele tem a cor de São Domingos, considerado fundador da Ordem dos Dominicanos, que é aquele que divulgou essa invenção desse terço do Rosário, objeto de devoção. Então, São Domingos, o hábito dele é branco, veste branca com a capa preta. Então, essas são as cores da Irmandade do Rosário. Certo? Capa preta e uma veste interna branca. Mercês, mesma coisa. Sempre leva para a aparição lá, São Pedro Nolasco, São Raimundo Nonato, que tiveram aquelas aparições lá na Espanha. E ela veio, a imagem, vestida com aquela roupa creme, cor creme, né? Um manto bonito, cor creme. Então, a Irmandade, a Ordem das Mercedários tem essa indumentária, desde a Idade Média. Então, a Ordem Terceira, ou a Irmandade, ou acho que a Confraria, no nosso caso, vai vestir com uma roupa daquela mesma linha de cor. Vamos passar para o Carmo, que está seguindo aqui a descida. O Carmo segue sempre o mesmo objetivo. E Nossa Senhora do Carmo, já desde a Idade Média, a imagem dela é figurada com a cor marrom. Marronzinho claro, manto marrom, né?
com uma veste também nessa mesma cor, um bege, um marronzinho. Então está aí a cor dos carmelitas, também da ordem terceira. Uma opa marrom, e as freiras usam um véu na cabeça, né, as irmãs, branco, e uma capa marrom. Sempre tem essa tonalidade aí, marrom mais claro ou mais escuro. O São Gonçalo é a mesma tonalidade de São Francisco, eu já falei isso noutra resposta aí, né? É uma alternativa da ordem terceira de São Francisco para os mulatos, chamados pardos. Então é a cor preta. E eu explico por que o preto, falando de São Francisco, que é a mesma razão. O São Francisco também é o hábito preto, totalmente preto, não tem nada de outra cor, todo preto, né? De cima a baixo. E por quê? Porque São Francisco é o homem da penitência, é o homem como é que fala aqui, na internet falava muito nisso, chamava assim do desprezo das coisas do mundo, né? O desprezo das vaidades do mundo, São Francisco. Então ele abandonou toda a riqueza dele, do pai dele, comerciante, não sei o quê, para se dedicar à pobreza, à contemplação do sofrimento, à contemplação da penitência, da morte, da caveira, essas coisas que o barroco nosso aqui gosta muito também. Então, o São Francisco é o preto. Tanto que a própria Ordem de São Francisco, o nome total dela é Ordem Terceira da Penitência de São Francisco de Assis. Ordem Terceira da Penitência. Penitência é lembrada pela cor preta, como símbolo do desprezo das coisas belas do mundo, como se o preto fosse a negação de tudo que é prazeroso, bonito, né? Vai aí um pouquinho de preconceito racial, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que falamos de todas elas praticamente, né? Das nossas irmandades aqui, falamos sim. Quando essas chegaram e quais foram as primeiras? Então, a história de Minas praticamente começa no século XVIII, né? 1700 em diante, nós temos um século inteiro de barroco mineiro, chamado século colonial. E basicamente é esse o nosso assunto. Então, a primeira irmandade em São João do Rei, estabelecida aqui, sabidamente, é a Nossa Senhora do Rosário, que era dos escravos, 1708. A segunda irmandade, assim que é criada a paróquia, necessariamente se funda a Irmandade Santíssima, 1711. Nossa paróquia aqui tem essa data, 1711. É fundada então a Irmandade do Santíssimo, que é aquela curadora, que é aquela a fabriqueira também se chamada, né, da matriz. Nós temos uma matriz. Por enquanto nós não temos Igreja do Rosário. A Irmandade do Rosário está sediada nessa mesma capela que vai se tornar matriz, que é dedicada a Nossa Senhora do Pilar, a Irmandade do Santíssimo. Viu? Depois nós temos, como nós falamos, né, à medida que o século vai adentrando, vai crescendo em anos, vão aparecendo outros setores sociais. E aqui até que nós temos uma polarização entre escravos mesmos, Rosário, e livres, senhores, é Santíssimo. Mas agora nós já temos um espaço de 16 anos em que há, ou melhor, de 6 anos, né, que é 1716, que se funda a Irmandade de São Miguel. Essa grande preocupação da hora da morte, São Miguel e Almas. E também para esse setor branco, mas empobrecido, pobre. E sempre algum artesão, alguma coisa assim, que escapa da riqueza, que não conseguiu a sorte. Então esses se arregimentaram e fundaram a Irmandade de São Miguel e Almas. Né? E depois veio, ainda no Pilar, a Irmandade Senhor dos Passos. Em 1733 se funda a Irmandade dos Passos, visando principalmente a festa dos Passos de Jesus, ou seja, da Via Sacra, desse tempo da Quaresma, posição do encontro, assim por diante. E finalmente nós temos ainda nessa mesma década de 1730, com data não muito precisa, a Irmandade da Boa Morte. E volta àquela questão da preocupação do momento da morte, né? São Miguel e Almas já foi falado, agora a Irmandade da Boa Morte,
que é uma irmandade aqui em São João del Rei, que admitia negros forros, mulatos, que que construíram. Eu tenho assim um pressentimento de que os negros, principalmente os mulatos, são dotados de dons artísticos aflorados, muito mais do que os brancos. Então eles têm um pendor muito grande para tudo que é arte, principalmente música, canto, essas coisas. E ali nós temos aqui a Irmandade da Boa Morte, a irmandade mais rica de músicos em São João del Rei. Né? Nós temos uma orquestra aqui chamada Lira São Joanense, que era composta praticamente de mulatos, tanto que era chamada Rapadura. Já a outra, chamada Ribeiro Bastos, ela tinha mais brancos, era coalhada, as cores aí. Então, a Irmandade da Boa Morte foi estabelecida para corresponder àquilo que o Santíssimo fazia na Semana Santa, a Irmandade da Boa Morte fazia na morte de Maria. Morte de Jesus, Semana Santa, morte de Maria, ressurreição e assunção de Maria em agosto. É a mais bonita das nossas novenas, com mais músicas lindas. Depois nós temos isso aí lá no Pilar. E lá cada uma delas tem o seu altar, o Santíssimo naturalmente ocupa lá o altar mor, as outras têm seus altares, o seu sino na torre, o seu dia de presidir o culto, a missa, segunda-feira é São Miguel, quarta-feira é a Boa Morte, quinta-feira é o Santíssimo, sexta-feira nós Flor dos Passos. Muito interessante, você frequentar São João del Rei, você vai ver isso, o sino diferente que toca naquele dia, é o sino de tal irmandade. A hora da missa é essa irmandade que vai lá organizar a missa e assim por diante. Faz as suas festas anuais também. Então é isso aqui em São João del Rei, felizmente preserva, que em muitas outras cidades mineiras acabou. Porque o interesse das pessoas hoje não é mais frequentar a irmandade, mas aqui em São João del Rei, por incrível que pareça, há uma aceitação de muita juventude a participar desses quadros de irmandade. É uma coisa curiosa, São João del Rei tem esse diferencial. As igrejas estão todas em ativas, todas promovendo as mesmas festas, as mesmas tradições do século XVIII. Né? Você vai na Bahia, Salvador, as igrejas viraram museu, ou estão fechadas, ou estão caindo. Vai em Ouro Preto, idem, Mariana, idem. Aqui não, todas as igrejas estão conservadíssimas, porque as irmandades cuidam zelosamente, tem quadros, tem patrimônio, tem casas para alugar, tem recursos, as pessoas contribuem. Então isso é muito curioso. Né? Aí, vamos dizer assim, as duas ordens terceiras chegaram na década de 1740. A Carmo é um pouquinho mais antiga, em 1727 já tinha uma Irmandade do Carmo, a matriz. Depois ela passou a ordem terceira em 1746. São Francisco, em 1749, por essa elite que já tinha diversificado aquela polarização inicial. Agora, então a gente estava falando assim, da chegada em São João del Rei dessas irmandades, ordens terceiras, e falta falar da Irmandade das Mercês, Nossa Senhora das Mercês, para a redenção dos cativos, e da São Gonçalo Garcia. Essas foram as instituições religiosas que, por último, apareceram. Eu já disse em algum momento anterior que o São Gonçalo Garcia foi uma alternativa para os pardos da Ordem Terceira de São Francisco. Né? Ela é de 1759. Em 1759 foi a fundação de São Gonçalo Garcia. E, curiosamente, essa instituição, essa irmandade, primitivamente irmandade, depois ela virou confraria, ela, apesar de ser pobre, assim como também a Boa Morte, né, e também São Miguel, foram irmandades pobres, mas as que mais tiveram papel social, de ajuda, de assistência e de utilidade pública, vamos dizer assim, em São João del Rei.
porque a gente lembra, por exemplo, que a Irmandade de São Gonçalo, ela fez um trabalho muito grande aqui em São João del Rei de alforriar escravos. E ela recorreu à rainha, Dona Maria Eira, que ela elegeu como padroeira da Irmandade, contra alguns senhores que não queriam alforriar escravos, mesmo que o escravo se dispusesse, com a ajuda da Irmandade, a fazer o pagamento da sua libertação. Mas eles se recusavam. Então, a Irmandade teve essa, digamos assim, essa coragem, essa disposição de ir levar essa questão a Portugal. E ganhou, né? E ganhou o processo. A Irmandade de São Miguel, que eu já falei dela também, Léo e Alma, tinha uma assistência social fantástica. Antes que surgisse aqui em São João del Rei a chamada Irmandade da Misericórdia, que fez essa questão do enterramento das pessoas pobres, que não tinham irmandade, do cuidado dos presos, da saúde dos presos, da assistência espiritual dos presos, a Irmandade de São Miguel que fazia. E era uma de brancos, mas pobres, né? Que fazia esse papel social importante, né? Esse cuidado. Então aí nós estamos falando do São Gonçalo. O São Gonçalo teve esse papel importante em São João del Rei, 1759, a data presumível da criação dela aqui, né? Embora o santo em si não seja um santo que tenha um apelo muito grande, muito forte na nossa sociedade. São Gonçalo não é assim muito apelativo, mas criou aí, inclusive por influência de um vigário colado de São João del Rei, chamado Padre Dr. Matias Antônio Salgado. Ele teve uma pendenga com o bispo, Dom Frei Manuel da Cruz, primeiro bispo de Minas, Mariano, que não queria que ele fosse colado aqui em São João del Rei. Colar um vigário era um privilégio do rei, né? E tinha um soldo bom. E o bispo não queria ele, não sei por cargas d'água, mas ele era protegido, Dom João V, e ele fundou essa irmandade aí para se tornar mais popular na diocese. Sabe? Agora a última irmandade, Nossa Senhora das Mercês, a gente lembra, e ela surge já também em 1750, já tem notícia da Igrejinha das Mercês, em 1750. Tem uma história de São João del Rei dessa data aí, já se refere. Ela é quando começa a surgir os negros alforriados, já está em grande quantidade esse processo de alforria, e essa irmandade arregimenta esse setor da população, os ex-escravos alforriados. Por que eles se ligaram a Nossa Senhora das Mercês? Porque era uma devoção espanhola que fazia lá na Europa uma campanha de ir lá na África, no Oriente Médio, onde havia os muçulmanos lá, que escravizavam os cristãos daquelas cruzadas, né? E eles iam lá e se libertavam, às vezes ficavam no lugar do outro lá, para que ele voltasse, era pai de família. Então essa irmandade surge com esse carisma de também tentar meios para alforriar outros escravos, libertação dos cativos nossos aqui. E curiosamente lá na igreja de Nossa Senhora das Mercês, na porta tem esse emblema, né? São cadeados, troncos, algemas sendo arrebentados, uma simbologia de libertação. Quais dessas irmandades, confrarias, ordens terceiras continuam por aqui? Praticamente todas, né? Nós tivemos algumas irmandades que desapareceram. Teve uma irmandade de Nossa Senhora do Pilar, que é a padroeira da cidade. Teve uma irmandade de Santa Cecília, que era especial para os músicos. Essas duas desapareceram. Mas essas outras que nós tratamos dela, elas continuam então bem ativas. E criaram outras mais recentes, que é de Santo Antônio, do Senhor do Bonfim e do Senhor do Monte. Também que participam das procissões, tem suas indumentárias, suas finalidades. Mas essas citadas aí, não sei se foram 7 ou 8,
né? São as do século XVIII e, como eu falei para você, contrariamente de outros lugares, elas continuam ativas e do muito agrado da população. E atualmente, com a entrada de mulheres nos quadros, inclusive ocupando posições na direção e nas procissões, com hábitos, isso veio do Concílio Vaticano II para cá, meados do século XX, então elas estão esplendorosas, né? Também porque eu acho, não tenho como provar, mas que todas elas, no passado, adquiriam muita propriedade em testamentos. Né? A pessoa morria, vou doar isso aqui para a comunidade tal. Então elas têm uma renda razoável que suporta os gastos para a conservação da igreja e para a promoção do culto, né? Porque eu falei no começo que a Irmandade é um serviço para a imagem, né? É o servo, aquele que, da Idade Média lá, que tinha suzerano, né? O senhor, a senhora, né? Principalmente as de Nossa Senhora, que reza de mãos postas e se coloca como servo, servidor, para manter o serviço necessário para a suzerania do seu padroeiro. Essas duas que desapareceram, tem algum motivo para isso? Não, o senhor conhece? Que eu tenha lido, não. Já há muitos anos já que elas desapareceram, né? Eu não sei. Talvez por essa questão do apelo, né? Ou porque a Boa Morte arregimentou os músicos. Como Nossa Senhora é mais famosa do que Santa Cecília, embora exista aqui em São João do Rei a banda de Santa Cecília, a festa de Santa Cecília, mas a Irmandade só para regimentar as pessoas da música, bastava uma, né? Não só da Boa Morte. Mas eu não sei dizer para vocês, é uma opinião minha. Entendi. E a de Nossa Senhora do Pilar também devia ter, né? Porque é a padroeira da cidade. Nossa Senhora do Carmo, por causa daquela promessa, você vai morrer com hábito, aí você vai se livrar do purgatório no sábado seguinte. Muita gente acredita nisso e vai para lá, é um status também, a pessoa aparece, promove a festa. Na Senhora do Pilar nós não temos nem música para ela, não temos uma festa grandiosa, a imagem é feinha, pequena, né? E ela está na igreja que o Santíssimo domina as festas lá, o Mandato Santíssimo. Então eu tenho a impressão que ela desapareceu por isso. Como também na minha análise, eu temo pela sobrevivência, por exemplo, de São Miguel e Almas. São Miguel não é uma crença mais atual, né, da nossa teologia. Então eu acho que a primeira Irmandade que, se for desaparecer alguma, é a São Miguel. Bom, por motivos de áudio do lado de fora, nós mudamos de cenário e eu vou refazer a pergunta que eu tinha feito anteriormente. Qual o cenário destes segmentos no século XVIII em Minas Gerais? Pode ser mais precisamente aqui em São João del Rei, que é a sua área de estudo. É certo, é. A capitania de Minas, na época, não era ainda uma capitania, a capitania de Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, né? Ela, nessa época em que Minas foi descoberta e conquistada, não tinha uma autoridade local, nem religiosa, nem civil. Então havia muita confusão, muitas pessoas, muita disputa, muita briga, muita desavença. O símbolo maior é a Guerra dos Emboabas. E de modo que essas irmandades, elas, vamos dizer que elas não vieram de fora. Claro, tinha portugueses por aqui. E os portugueses, muitos tinham vindo de Portugal. E sabia como elas funcionavam lá na Europa, na metrópole. Então, ao chegar aqui, logicamente, eles, apesar de cristãos, não tivessem uma vida desregrada, como se diz, mas eram cristãos e tinham as suas superstições religiosas. Então, mesmo pecando muito, se agarravam aos santos, né? Queriam morrer contritos. Embora a vida fosse dissoluta, mas então a preocupação com a morte era uma coisa muito presente naqueles tempos. Daí que a ideia europeia das irmandades que lá já existiam desde a Idade Média são praticamente transplantadas para cá. Então, quando elas chegam, elas encontram esse cenário de desorganização moral e social. E o governo, logicamente, que não estava presente aqui, ele queria utilizar dessas instituições, essas irmandades,
como auxiliares para poder organizar, moralizar um pouco os costumes, né? Para que pudesse estabelecer relações familiares e se criar uma civilização aqui em Minas. Então o governo, quando elas começaram a pipocar, as irmandades de escravos, as irmandades de brancos, os vários setores, cada um fundando a sua organização, o governo apoiava, mesmo porque essas irmandades foram parceiros do governo na construção de igrejas, na promoção das festas, na assistência social, na questão dos enterros, do auxílio mútuo. Então o governo achava muito bom. Além do que também, principalmente com relação aos escravos, a diversidade de irmandades, de escravos, de forros, de pardos, fez com que perdesse os negros aquela intenção de promover alguma rebelião, alguma rebeldia, que não conformasse com o regime escravista que eles viviam, né? A religião sempre trazia, as irmandades sempre trazia aquele consolo, aquela paz. E, de certo sentido, tinha um meio de eles aparecerem na vida social. Ali nas irmandades eles podiam, então, ter um convívio social, ter uma assistência em ocasiões necessárias. Era isso. A situação que eles encontraram foi essa. E se firmaram graças a essa substituição do governo religioso e político, inicialmente, digamos assim, durante uns 20 anos. De uns 1720 para frente, aí então as coisas já tinham, a capitania se desmembrou do Rio, depois desmembrou de São Paulo, né, em 1720, ela se desmembra da capitania de São Paulo e o governador já passa aqui por São João del Rei, indo para Mariana, que foi a nossa primeira capital, que chamava ainda a vila de Nossa Senhora do Carmo. Professor Antônio Gaio Sobrinho, muitíssimo obrigado. Agradeço meu nome, no meu grupo, pela minha sala da PUC de São Paulo, pelo seu tempo, por ter nos ensinado um pouco mais a respeito dessas questões. O tempo é seu, fique à vontade para suas considerações finais, por favor. Então, a primeira coisa, eu saúdo lá o seu grupo, as meninas que mandaram perguntas, né, que elaboraram as perguntas, a você também, por esses minutos ou horas que passamos aqui, conversando sobre essa coisa tão boa, tão gostosa, que é a história local aqui, principalmente das Irmandades. Todos os que trabalharam esse tema, Caio César Bosque, o Fritz Salles, né, da Silva, e outros, Adalgisa Abrantes, todos trabalham e dizem sempre a mesma coisa, que as Irmandades mineiras ainda precisam de um historiador que trabalhe esse assunto mais exaustivamente, né? Porque é sumamente importante. A gente costuma, todos dizem a mesma coisa, né? Não se entende a história de Minas no século XVIII, principalmente, mas também no século XIX, sem entender o papel das Irmandades. Papel absoluto, primordial, né? Embora às vezes se critica que as Irmandades não participaram das rebeliões, do processo de abolição, a época era assim, né? De qualquer maneira, eu falo assim dos negros, né? O padre Antônio Vieira, pelo qual tenho uma grande admiração como conhecedor da língua, eu já li praticamente quase todos os sermões dele. Ele tem cerca de 30 sermões sobre Nossa Senhora do Rosário. E, em geral, ele está falando, muitos sermões, 14º, por exemplo, ele fala com a Irmandade Nossa Senhora do Rosário da Bahia, 1641, se não me engano. Ali ele diz assim, quer dizer, ele defendia muito os índios, a escravidão dos índios. Mas quanto aos negros, por ele ser português, por ser um projeto português, ele não podia avançar muito, mas ele procurava dizer aos negros, vocês têm que se considerar felizes, porque vocês abandonaram lá o paganismo, nas religiões de deuses falsos da África, vieram para o Brasil, e é como se vocês atravessassem o deserto que o povo atravessou do Egito para a terra da libertação, para a terra prometida. Aqui é a terra da libertação de vocês. Vocês no engenho padecem as mesmas coisas que Jesus padeceu na paixão.
canas, açoites, suores, nudez, sofrimentos à beça. Mas se vocês trabalharem rezando o rosário de Nossa Senhora, vocês vão ser premiados, porque vocês estão vivendo aquilo que Jesus viveu na sua paixão. Assim como Jesus viveu seus mistérios dolorosos, vocês estão vivendo os mistérios dolorosos aqui nessa terra. E Jesus, depois dos dolorosos, Jesus ressuscitou, foi para a glória, foi para o gozo eterno. Então a sequência de vocês, assim como existe a sequência no terço, no rosário, é que depois dos mistérios dolorosos virão os gloriosos. Agora, e os seus donos, os seus patrões, os seus senhores que estão maltratando vocês, o que eles estão vivendo aqui na terra? Mistérios gozosos. Eles estão gozando, estão felizes, estão vivendo a família. Mas o que segue no rosário é os dolorosos. Então eles, com certeza, na outra vida vão para o inferno, que lá é que eles vão sofrer aquilo que vocês estão sofrendo agora aqui. Só que vocês estão sofrendo aqui, na terra, e que vocês vão morrer, vão para os gloriosos. Né? Então acho muito interessante essa filosofia do Vieira de tentar acalmar os negros, conformá-los com essa situação que eles estavam vivendo. Eu considero assim, bom, alguns dizem, as irmandades foi um modo de alienar o negro, de dividi-los, de impedir que eles reivindicassem melhor situação, não sei o quê. Não, não foi tanto. As irmandades eram um espaço de reivindicações de maior condição de vida, de maior qualidade de vida, mas dentro de uma ordem. Como contra o sistema em geral, eles não tinham muito o que fazer. Né? Então, a Irmandade, pelo menos, dava a eles um consolo, ilusão certamente, mas que eles estavam lá naquela igreja, falando com a Nossa Senhora, representada na imagem, ou com seus santos, São Eresvão, Santa Efigênia, né? São Benedito. Estava lá falando com alguém que eles imaginavam, ele está me entendendo, ele me compreende, ele me consola. E se isso era um catolicismo real, não sei, acho que é mais uma ilusão, mais uma fantasia. Mas nesse mundo também as fantasias fazem parte, né? Também os consolos, embora fantasiosos, ajudam a gente a viver um pouquinho mais. Eu acho que isso que as Irmandades fizeram em Minas, para esses povos, para essas classes mais sofridas. E por outro lado nós temos toda a arquitetura mineira, essas igrejas barrocas, essas tradições religiosas, festas, toda a música, toda a arte estatuária, essas imagens, tudo isso é fruto do papel das Irmandades. Nós não teríamos a cultura mineira, a cultura barroca, que hoje é admirada pelos turistas e por todo mundo que gosta de ver música, de ver arquitetura, de ver festas, se não fosse as Irmandades. Então eu acho realmente as Irmandades muito importantes. É a minha palavra final. Muito obrigado.